Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejar a todos uma segunda-feira abençoada. Eu quero compartilhar com você o texto que está em Efésios capítulo 12. Ele diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Era a situação em que nós vivíamos. Nós estávamos mortos, nós estávamos sem Deus, nós nos encontrávamos sem esperança, nós nos encontrávamos banidos, nós nos encontrávamos banidos das coisas de Deus, da benevolência de Deus, da bondade de Deus. Por quê? Por causa dos pecados. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que Deus encerrou todos os homens debaixo do pecado para usar com eles de misericórdia. Então não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém que tem uma educação, tratar. Não, nós estamos embaixo do pecado e se nós não sairmos dele, nós já recebemos provavelmente uma certa condenação. Vivendo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que opera no filho da desobediência. Então nós vivíamos segundo o curso deste mundo, ou seja, o mundo que mandava em nós, as atitudes do mundo, os maus hábitos, todos esses tipos de coisas que desagradavam a Deus, é que comandava a nossa vida. Então nós trazíamos em nós uma marca do mundo. Nós vivíamos uma vida carnal, uma vida que não se buscava a Deus, uma vida que não conhecia a Deus. E a Bíblia diz assim que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que tem acontecido por causa do pecado. Porque o homem, o ser humano, escolhe caminhos tortuosos, caminho de perdição, caminho de destruição. E o diabo, ele vem e aproveita dessa situação e acaba empurrando muito mais a pessoa para o abismo. E diz assim, entre os quais todos nós também andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filho da ira. Ou seja, havia um desgosto de Deus sobre nós. Havia uma, repugnância de Deus contra nossas atitudes. Então nós era por natureza filho da ira, ou seja, apartado de Deus. Não concordo, Deus poderia dizer, não concordo com as suas atitudes e você está banido de mim. É isso que o texto diz. E os pensamentos também, o pensamento que pairava em nós era pensamento de maldade, pensamento de destruição, pensamento de desamor ao próximo, pensamento de nós sermos, o melhor, né? O egoísmo tomava conta do nosso coração. Essa era a nossa natureza, a natureza do pecado. E diz aqui, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há uma misericórdia de Deus sobre nós, há uma misericórdia de Deus sobre cada vida. Às vezes existem pessoas que pecou tanto, que fez tantas coisas erradas, e às vezes até ele pensa que não vai ter uma oportunidade de ser salvo. Mas a Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a misericórdia, o amor de Deus. Então nós estávamos desligados, ou seja, desde lá do Éden, do pecado original, todos os homens pecaram, eles são desligados de Deus, da comunhão de Deus, mas Jesus Cristo, ele veio e fez essa união de novo, religou, ele nos colocou de novo na condição de salvo, na condição que você pode melhorar, você pode ser feliz, você vai sair dessa, porque as misericórdias dele está sobre cada um de nós. Então Deus é rico em misericórdia. Estando nós ainda mortos nos nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, ele nos deu vida. A nossa condição era de morte, mas ele nos deu vida e vida em abundância. Isso não é maravilhoso? A Bíblia fala que aquele que anda com o Senhor prolonga os dias na face da terra. Você escolhe, nós escolhemos os caminhos que nós queremos seguir. E eu quero dizer para você nesta manhã, siga
aceite, opte pelo caminho de Deus, pela salvação do Senhor, para que a sua vida seja preservada. Mas quando fala que nos vivificou, é porque nós estávamos mortos espiritualmente, desligados da comunhão com Deus por causa do pecado. Mas Jesus Cristo, ao morrer, ele ressuscitou e nos religou de novo a Deus. Ou seja, todos que aceitam Jesus como Salvador, eles passam a ter novamente a comunhão com Deus. Isso não quer dizer que agora você vai ser perfeito, mas agora nós vamos lutar pela perfeição, nós vamos lutar para agradar a Deus. É isso que quer dizer o texto. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar no lugar celestial para mostrar no século vindouro a abundante riqueza da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que eu recebo de Deus, aquilo que Deus me dá, não é para ficar só comigo. Isso eu vou transferir para outras pessoas, vou mostrar no mundo vindouro como que a graça de Deus se abundou em minha vida, como um bom testemunho para aqueles que estão perdidos. Então, o que Jesus faz conosco, ele está esperando que o que ele fez conosco, nós, por meio de nós façamos também para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E nos vivificou, estando vós mortos em pecado. Essa é a condição. Você não pode partir daqui desta vida sem aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Você não pode, você não tem essa opção de não aceitar a Jesus ou aceitar. Você tem que aceitar a Jesus para que os seus pecados sejam perdoados. E não são pelas obras, é pela fé em Jesus Cristo. Às vezes existem muitas pessoas que dão aqui, dão ali, ajudam aqui, ajudam ali, e às vezes nós até achamos que essa pessoa já está salva. Não, tem que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí você faz a obra, você doa, você sacrifica, mas porque tem um Deus que está no seu coração produzindo esse sentimento de solidariedade, de ajuda. É isso, não é por você, é porque tem um Deus que te leva a isso. Senão nós vamos confundir com muitas pessoas que dão, ajudam, e não é isso o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Que o Senhor abençoe a tua vida neste dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.